Muito bom dia a todos. Isso, muito bom dia a todos os presentes aqui no salão, aos encarnados, aos desencarnados, sejamos todos bem-vindos. Bom dia a você também que nos acompanha pelas mídias sociais. Sejamos todos bem-vindos, né? Mais uma vez, nesse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, segundo trabalho já desse domingo, hein? Todos nós estamos aqui buscando a nossa melhora interior, espiritual, psicológica, saúde, enfim, somos um ser integral, necessitamos desse equilíbrio, né? Vocês viram que esses 15 minutos, 10 minutos antes, como é gostoso, né? Esse silêncio, né? Porque a espiritualidade já está aqui trabalhando, hein? Vamos ter sempre isso em mente. Vocês, todos nós, somos acolhidos de domingo, não só quando adentramos aqui. Quando você está lá na sua cama, né? Prestes a acordar, você nem sabe, mas eles já estão lá te cutucando. Olha, vamos lá no Paz e Amor, estamos aguardando vocês lá. É assim, tá? E ficamos muito felizes com a presença de todos vocês, né? Nesse dia meio friozinho, com essa chuva, vamos fazer por merecer cada vez mais esse atendimento. Alguém vindo pela primeira vez hoje? Por enquanto não. Opa, tem uma moça ali, seja muito bem-vinda, viu? A casa te acolhe com braços abertos, a espiritualidade te recebe com alegria, assim como a todos nós sempre. Que você alcance aqui, é o nosso objetivo, né? O nosso equilíbrio interior, a nossa paz, saúde e muita dedicação a Jesus. Façamos isso que as coisas acontecem. Seja muito bem-vinda. Vamos aos avisos e aos recados de hoje. Sempre pedimos, desliguem seus aparelhos celulares, porque que nem diz um colega nosso de sexta-feira, senão ele vai tocar. Bzz, 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 ele faz assim. E é verdade, né? De repente toca e a gente se distrai, não é legal para a nossa concentração. Prato do dia, hoje temos torta congelada com recheios, frango com requeijão, palmito, presunto e queijo. Na saída, ao final dos trabalhos, à venda lá fora. No dia 27 desse mês, das 14 às 17 horas, a casa vai oferecer ao público em geral e aos trabalhadores o seu 53º chá beneficente. 53 anos de chá beneficente. Olha só, hein? Como passa, né? 53 anos. Vamos prestigiar esse evento da casa. Vamos participar. Esse evento no dia 27, das 14 às 17 horas, no Buffet Fernandes, na rua Azevedo Soares, 982. É aqui pertinho, né? Acho que a maioria conhece a rua Azevedo Soares. Teremos salgados, doces, bolos, bazar, bingo, muita descontração, muita alegria, muita comida boa e sempre a presença de Jesus. A casa faz esse tipo de evento visando arrecadar fundos monetários para que possamos continuar a pagar as nossas contas materiais, né? Porque as contas espirituais nós vamos pagar quando estivermos do lado de lá. Aí sim nós vamos prestar contas. Mas vamos ajudar aqui nas contas materiais. Contas de luz, água, telefone, produtos de higiene, limpeza, né? Custo com os funcionários. Ajude-nos, por favor, quem puder. Informações, convites à venda na nossa livraria. Bem, vamos à programação dos trabalhos. Deixa eu falar aqui também
da nossa cesta básica especial para o Natal, tá? Está aqui a sacola, está pregado aqui os itens da cesta que vocês encontram ali numa caixa na porta de entrada e saída do salão. Por favor, adquiram, peguem essa cesta para completar, para montar todos os itens da cesta básica de Natal, tá? A gente sempre fala, são cerca de 450 famílias, né? Cada família tem no mínimo um casal, 2 crianças, mas não, eles têm muito mais que isso, 4, 6 filhos, né? O marido, a esposa, alguma pessoa que mora com eles também, idoso. Enfim, são famílias que no mínimo 6 pessoas, então 2.000 pessoas que a gente atende todo mês ainda é pouco, na verdade, né? Então vamos ajudar essas pessoas, por favor. São pessoas muito pobres, não têm condição de comprar seus alimentos. A casa ajuda essas pessoas e vocês nos ajudam a ajudar essas pessoas. Mas eu não posso trazer todos esses itens, para mim é sobrecarregado. Não tem problema, traga um pacotinho de arroz, de fubá, um pacotinho de feijão, um pacotinho de qualquer item aqui, já vai nos ajudar muito. Por favor, informações detalhadas também na nossa livraria, e quem puder nos ajudar, devolva até no dia 10/12, para que possamos montar toda uma logística de construção dessas cestas e distribuição. Bem, já falei demais, vamos aos nossos avisos agora dos nossos trabalhos, que vão se desenrolar da seguinte maneira. Leitura da mensagem com a Cleusa. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo com o Paulo. Prece inicial, Luciane. Vibrações gerais dos passes e das águas com o Rubens. Prece final, Rômulo. E hoje, o tema da palestra, como é o primeiro domingo do mês, é a divulgação do livro do mês. E o livro de hoje se intitula Deixe-me Partir. Olha só que tema, hein? Deixe-me Partir. A autora do livro, por coincidência, também vai fazer a palestra para nós. É a nossa querida trabalhadora da casa, trabalhadora de muitos trabalhos da casa, Tânia Carvalho. Cada um de vocês recebeu um número, um papelzinho com o número. No final dos trabalhos, permaneçam que vamos sortear um livro para vocês. Bom trabalho a todos, que Jesus continue a nos abençoar. Bom dia a todos. Mensagem do livro Pronto Socorro, com Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Capítulo 6. Segue com Deus. Não temas o caminho, onde o bem permanece, Deus está. Trabalha e serve sempre. Deus te inspira e resguarda. Não receie perigos, Deus te garante a paz. Sangra-te os pés na marcha, Deus te trará descanso. Companheiros se foram, Deus jamais te abandona. Por nada te amedrontes, Deus segue e confia em Deus. Emmanuel. Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, bem sofrer e mal sofrer, item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer sejam num trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus nos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só.
É necessário que se apoie numa fé ardente de bondade de Deus. Lacordaire, Havre, 1863. Bom dia a todos. Vamos então fechando nossos olhos, com a concentração aqui, nesse momento. Jesus, querido amigo e mestre, você que foi o maior professor de todos os tempos, deixando a nós a lição do amor, permeia nosso coração nessa manhã, trazendo fé e trazendo entendimento, que só a persistência do aprendizado nos faz verdadeiros cristãos. Que o aprendizado dessa manhã entre no nosso coração e na nossa mente, que tenhamos uma excelente palestra com a nossa amiga Tânia. Que assim seja. Bom dia a todos. Nossa, quanta gente acorda de domingo de manhã cedinho, hein? Parabéns. Começar bem a semana, isso que é importante. Juntos, nós não somos bobos, né? Te vem para debaixo da luz do paz e amor, não é verdade? É com coisa boa te ver. É com grande alegria que nós estamos aqui, ainda sob os auspícios da data de ontem, né? Falar um pouquinho desse assunto que a gente não gosta de falar, né? Que é ter que devolver nossos queridos. Por quê? Porque são nossos, não é? Nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Nós estamos sempre com esse pronome possessivo. Por isso, tanta dor a nos visitar, quando temos que devolvê-los para a verdadeira pátria espiritual. Muito bem. Esse é o nosso livro. E como evangelizadora que sou, não deixo de ser evangelizadora, desculpe, nós começamos com uma historinha. Conta-se que uma mulher vai até Buda com o filho morto nos braços e suplica-lhe que o faça reviver. Buda diz que ela vá a uma casa e traga-lhe alguns grãos de mostarda, vírgula, mas para que ele possa trazer a criança de volta, essa casa deve ser onde nunca ocorreu uma morte. É claro que ela vai de casa em casa, e vocês acham que ela encontrou? Não, porque não existe uma casa onde ainda não tivemos a oportunidade de conviver com esse momento tão desafiador que é de devolver os nossos queridos à verdadeira pátria espiritual. Ela não encontrou. Isso acontece com todos nós. A casa espírita é o lugar perfeito para falarmos desse assunto e para acolher as pessoas que estão vivendo esse momento tão desafiador. Muitas pessoas que nos chegam à casa espírita estão sedentos de conhecer o que é que o Espiritismo tem para me falar, o que é que o Espiritismo pode me ajudar nesse momento tão desafiador. E assim que foi criado o nosso grupo de acolhimento a enlutados, porque nossos queridos vão viver agora em outro patamar de vida, bem assemelhado, mas muito melhor, esperemos, né? Se tivermos méritos. Porque na nossa vivência, as nossas escolhas, vai palmilhando e vai costurando o que será a nossa vida futura. Tânia, eu tenho medo de morrer. Eu acho que é instintivo, né? Todos nós temos medo de morrer. Por que será? Eu acredito, de tudo que eu tenho lido, que é em função de que não temos segurança daquilo que fizemos, se aproveitamos todas as nossas chances de fazer o bem. E aí, como nós temos esculpido na nossa mente espiritual, na nossa consciência, que a lei de Deus está conosco,
Às vezes temos essa sensação, será que eu fiz mesmo tudo o que eu precisava? Por isso que nós temos tanto medo de voltar. Mas o conhecimento deste momento faz-nos chegar a uma aceitação, ou melhor, a uma readequação para esse momento. Essa palavra nós conhecemos, foi nos ensinado por uma mãe e um pai que passaram por uma dor superlativa. Esqueceram o bebê dentro do carro. E a criança morreu asfixiada. Não dá nem para imaginar, não é nem bom ficar pensando. Mas não podemos julgar a ninguém. E essa família passou por uma situação terrível. Continuou conosco aqui na Casa de Paz e Amor. E depois ela disse, Tânia, eu estou melhor. Na verdade, eu não aceitei, que é a última fase do luto, né, a aceitação. Mas me readequei à nova realidade. Então, isso nos faz pedir que tenhamos atenção a tudo que nós fazemos. Porque, às vezes, nós podemos, distraidamente, angariar dores profundas para o nosso viver e conviver. Então, é importante, quando estamos enlutados, saber que a alegria de saber que você existe faz-me suportar a tristeza da sua ausência. Porque o que é o luto, senão esse vínculo que tem que se quebrar, mas nós estamos ultra ligados a essas pessoas queridas, então não conseguimos compreender muito bem. Mas, quando a Casa Espírita nos explica que há vida após essa vida, de que não morremos como a gente imagina, apenas partimos antes. E para as crianças é melhor o consolo, porque existe na espiritualidade, está lá no livro Entre o Céu e a Terra, que nos explica que existem colônias espirituais assemelhadas a essa ao Nosso Lar, que todo mundo aqui acho que assistiu o livro Nosso Lar, assistiu, leu o livro, assistiu ao filme. Esse local chama Bênção da Paz. Cuidado por Blandina, que é Meimei, o espírito querido que nós espíritas gostamos tanto, que cuida de crianças e jovens, porque as crianças e os jovens, eles não vão para lugares umbralinos. Olha como a bondade divina é poderosa, não é? Existem colônias espirituais, e nessas colônias, os pais e as mães, durante a hora do sono, são levados a esses ambientes, para que tanto a criança, que vai precisar de um período de readequação no mundo espiritual, de crescimento realmente. Mas, Tânia, eles são espíritos, mas o nosso corpo espiritual passa necessariamente para o nosso conhecimento de como fazê-lo transformar-se em um jovem e um adulto. Precisa de um tempo para isso. E eles contam com a ajuda de espíritos amorosésimos, né? Que vão dar todo o apoio, trazem os pais na hora do sono. Então, há todo um cuidado, mesmo que havia existido um pré-combinado. Eu digo que pai e mãe que perde crianças ou jovens, eles precisaram encontrar pais especiais que aceitassem a tarefa de recebê-los por um curto tempo. Porque mesmo que a pessoa morra com 100 anos, foi pouco, não é assim? Porque a gente quer os queridos conosco. Então, é muito importante lembrarmos que Deus é nosso Pai de infinito amor. Ele nos propõe, vão, renasçam, se estabeleçam lá. Cada encarnação é uma oportunidade da gente evoluir. Ninguém renasce para falir na nossa reencarnação. Nós, que no uso do nosso livre-arbítrio, vamos tomando atalhos, e esses atalhos acabam fazendo com que a gente tenha medo de morrer, porque a gente sabe, não fiz todo o bem que eu podia.
Bom, dito isso, a gente vai buscar numa frase de uma psicografia de Chico Xavier o nome do nosso livro, que eles resolveram diminuir. A editora achou melhor colocar menor o nome, né? Se você me ama, dizia um filho para um pai, para uma mãe, já que ele havia partido antes, né? Deixe-me partir. Então, o deixar partir é complicado. Estou vendo aqui uns rostinhos de pessoas que frequentam o nosso encontro amigo, o nosso grupo de acolhimento, que é uma oportunidade única, porque nós, estando entre os iguais, nós nos restabelecemos, não é? Nós nos restabelecemos mais cedo. Esse é o nosso grupo. Quando e como ele surgiu? Surgiu da necessidade de a casa espírita estar mais preparada para acolher de uma maneira mais didática até, e favorecendo o grupo para que aquele que chega, ele é acolhido amorosamente. Por nós da equipe, essa foto está faltando um outro elemento que vocês veem que é feminino, né? Os homens não gostam muito de participar conosco, não. Nós agora temos um que está tentando se agregar ao grupo, né? Mas vai agregando-se. Por quê? É tão interessante que nós temos tanto medo de perder um ente querido, a gente tem tanta preocupação, que para formar essa equipe foi bem difícil. Porque as pessoas achavam que, se elas participassem desse grupo, elas estariam sendo preparadas para perder um filho, e elas não queriam. Olha o nosso psiquismo. Dentro da casa espírita. Imagina lá fora. Não é? Onde as pessoas acham que morreu, acabou. É impossível. Deus seria, vou usar uma palavra chula, sacana, de dar uma pessoa querida para nós e, de repente, já não gostei. Está muito felizinho lá aquela família, vou tirar um, vou tirar outro. Não é assim que funciona, não é? É tudo muito preparado, é tudo muito de acordo com aquilo que a gente dá conta. E, mesmo assim, quando a gente renasce, há o esquecimento, que é uma bênção, porque saber quem fomos no passado, melhor abafar o caso, né? Deixa quieto, não vamos lembrar. Mas Boa Bisca, na minha época, falava assim, Boa Bisca não deve ter sido. Mas a gente brinca, porque no luto também podemos sorrir. É incrível, as pessoas chegam lá e veem que outros já estão já há mais tempo no grupo, já estão rindo, já estão brincando, as pessoas ficam meio assim, mas daqui a pouco elas também estão rindo, também estão ficando felizes. Nós começamos a nos preparar em outubro de 2004. Mas abrimos as portas do Paz e Amor em março de 2005. Então, estamos há 19 anos, quase 20, acolhendo. E vocês podem imaginar coisas... Não podem imaginar. Mortes esquisitíssimas que acontecem. Como uma avó, na noite de Natal, vai dar uma uvinha para a criança engasga e morre asfixiada. Coisas daí para mais, que eu não vou tecer comentários aqui. Mas o grupo acolhe tanto, ajuda tanto, beneficia tanto, e a equipe espiritual, superlativamente, ajuda tanto, cuida tanto, que as pessoas vão se readequando. Não vai ser melhor nem pior, vai ser diferente. Começamos presencialmente em 2005, aqui em cima, numa sala, depois precisamos ampliar a sala, depois chegou a pandemia, então tivemos que... sim, o livro surgiu em 2014. Tínhamos 10 anos já de Encontro Amigo, quando surgiu o nosso livro em julho, fruto de por acaso, que não existe, né? Mas meu pai editou vários livros, e ele editava os livros pela Petit, inclusive ele ajudou a fundar a editora Petit. E os amigos
fundadores muito, muito próximos. Todo Natais eu ia lá com a minha mãe, depois que meu pai partiu. E aí o Flávio disse, o dono da Petit, junto com a Carmen, e eu contando do Encontro Amiga, ele falou, eu quero assistir. Eu falei, venha. Ele chegou e disse, Tânia, você precisa escrever isso, porque tudo o que eu aprendi só numa visita precisa sair das paredes do Paz e Amor e ir em busca dos corações que estão sofrendo. E assim, em 2014, a gente escreveu. Eu digo que eu escrevi, eu fui a secretária do grupo e fechei esses capítulos pequenos que vêm trazer um consolo muito grande para as pessoas. A paz de quem se foi depende da paz de quem ficou. Essa frase ajudou muito e vem ajudando muito as pessoas. Porque quando ela chega ao grupo e ouve essa frase, ela diz, eu tenho que ficar bem para o meu querido ficar bem. Quando eu digo meu querido, eu estou sintetizando meu e minha, querido e querida, é óbvio. Então, nós, estando no grupo, a gente vai estar entre os iguais, porque o enlutado, ele tem uma cerca de espinhos dentro do coração. É um sofrimento muito grande. Mas ali ouvindo, um ensinando ao outro, falando, trabalhando frases, trabalhando histórias, trabalhando com o Evangelho de Jesus, nós vamos nos aliviando. Acontecem muitas transformações. Porque a morte, ela é uma sublime professora. Ensina quem vai e ensina quem fica. Porque quem vai ter que mudar tudo, vai ter que se readequar em tudo. Quem fica vai ter que se readequar por uma pessoa que causou um estrago emocional na nossa vivência. Tem gente que não mexe mais no quarto, não doa as coisas dessa pessoa, guarda como um museu, como um altar, como algo... E agora eu vou fazê-los rir, mas é verdade. Se você acha que ainda não é um espírito bem evoluído, que a gente não é muito, mas às vezes a gente dá um beijinho no ombro, né? Puxa, eu não pensava que eu conseguia fazer isso. Aí, falo, mas será que alguém vai chorar por mim? Então eu brinco e digo assim, se você tiver em dúvida, morra. Não é assim? Porque ontem, lá nos cemitérios, com certeza não tinha assim, que marido desastrado que eu casei. Não é? Não. O melhor marido que poderia existir. Não é assim na lápide? O melhor filho do mundo estava aqui. Você para e pensa, que lápide você vai esperar que os seus queridos escrevam para você, hein? Aqui já... Lição de casa. Estamos começando a semana, certo? Então, é claro que quem vai recebe o carinho da família que nos antecedeu, não é verdade? São nossos avós, são nossos pais. A depender da nossa idade, nós vamos encontrar, às vezes, a família... Por exemplo, a família nucleana aqui, não é, Ivete? Ivete... que é experiente aqui no Paz e Amor, a Heleninha, experiente, né? Tem mais nucleanos do lado de lá do que nucleanos trabalhando aqui, não é? Estamos mudando, mas estão chegando outros jovenzinhos bonitos aí, chegando para embelezar o nosso Paz e Amor encarnado, não é verdade? No nosso Encontro Amigo, eu já ouvi muito, será, Tânia, que eu estou vivendo o luto de uma forma certa? Porque a pessoa participa do grupo, aí ela já não começa a chorar todo dia, aí ela começa a ser voluntária, porque enlutado precisa ser voluntário em algum lugar, para ocupar aquele espaço, para ocupar o seu tempo, para cuidar de outros filhos, de outras pessoas que partiram, mas que estão precisando ocupar o seu tempo para não chorar o dia inteiro. Então, o trabalho, ele é indispensável.
Aí fica a noite. Mas à noite a pessoa está cansada, faz uma prece caprichada, dorme e sonha com o seu querido. Quer coisa melhor do que isso? Porque a gente pode sim se reencontrar na hora do sono. Muitas vezes também precisamos trabalhar, porque luto e culpa são irmãos gêmeos. Ah, meu Deus, será que eu devia ter perdoado? Eu devia... Então, a gente tem que fazer, porque Jesus nos disse, reconcilia-te com o seu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque depois esse inimigo, entre aspas, morre, e nós vamos ficar pranteando-os para o resto da vida, né? Porque o luto ele precisa ser enfrentado. Não existem dois lutos iguais, porque cada pessoa está num estado de adiantamento, de entendimento, de compreensão desse momento. Eu já ouvi muitas pessoas chorando muito porque a mãe morreu com 100 anos, 104 anos. Gente, não há corpo físico que aguente bem, salvo algumas exceções, pelo menos no Brasil, né? Existem lugares que a vida é um pouco mais leve e que pessoas longevas são muito comuns. Mas aqui no Brasil, quase a gente não percebe isso, não é? Será que eu posso retomar a minha vida? Não só pode, como deve. Dr. Bezerra de Menezes ele fala assim, não há ponto final para o amor, porque amor é vida, e vida é eternidade. Criança também passa pelo luto. Criança também deve frequentar cerimônias, sim, mas antes explique o que ela vai encontrar lá e se ela quer participar. Se for maiorzinha, deve participar porque é o ritual. Você lembra que na pandemia nós não tivemos os rituais da morte. E as pessoas achavam que seu querido não tinha partido, porque não viram. O nosso cérebro não compreendeu. Hoje, quem é que não tem um bichinho aqui? Levanta a mão. Não tem? Quem tem? Acho que a maioria. E eles são parte da nossa família, não são? E o luto pet é um luto não permitido. As pessoas falam, por que está chorando? Compra outro. Como assim? Não dá, né, para mudar de amores. Você pode até depois que você elaborou o seu luto, você pode ter um outro cachorro e também transportando para o mundo humano. Você pode perder o seu filho. Não vá falar para o enlutado. Você é jovem ainda, você pode ter outros filhos. Você é jovem, você pode reconstituir sua família, casar-se de novo. Não falem isso para um enlutado, jamais. Para o velório, recomendação. Abrace a pessoa e diga-lhe no ouvido, conte comigo, o que você precisar, me liga, estou à sua disposição. Não dê nenhuma receita, porque você vai errar muito. O que funcionou para você pode não funcionar para aquele momento daquela pessoa. Então, só se ofereça para ajudar. E também nós espíritas sabemos que os espíritos, existem espíritos especializados para vir retirar aquele espiritinho ali, aquela alminha, que na verdade não é um espírito, né, é um princípio espiritual, mas vai retirá-lo e novamente reencaminhá-lo para uma nova ninhada. Então, depois que você elaborar o seu luto, porque o luto ele deve ser vivido, sentido, compreendido, para que possamos restabelecer novos equilíbrios emocionais, porque é bem complicado. E tenham a certeza, o luto tem começo, tem meio e tem fim. É claro que o luto, como diz a doutora Ana Cláudia Quintana, o luto em si é eterno, mas a dor não precisa ser. Para finalizar, nós vamos trazer para vocês um texto belíssimo do capelão dos bombeiros.
na cerimônia do 11 de setembro. Ele diz assim: logo mais esses corpos serão enterrados. Nós vamos enterrar os corpos, mas não sepultaremos os espíritos. Vamos sepultar as mãos, mas não sepultaremos suas obras. Vamos enterrar os pés, mas não sepultaremos seus passos. Vamos sepultar as bocas, mas não sepultaremos as palavras que foram ditas. Vamos enterrar os cérebros, mas suas ideias não podem ser sepultadas. Vamos enterrar os corações, mas seus sentimentos ninguém conseguirá sepultar. Assim, este não é o momento de dizer adeus definitivo, mas de dizer até breve, pois iremos encontrá-los na outra vida. Se um capelão disse isso, que não diz a Casa Espírita de maravilhoso para nós sobre a vida continua. Um bom domingo a todos. Aproveito para abraçar muito e beijar muito seus queridos. Um beijo no coração de todos. Vamos dar sequência ao trabalho com os passes, mas não sem antes agradecer as palavras de carinho, de alento e de conhecimento trazidos pela Tânia. Saber que a vida continua no plano espiritual pode não tirar a dor de cada um, mas sem dúvida tira o desespero e nos ajuda a seguir e a deixá-los partir. Os médiuns já preparados podem dar início aos passes, que em conjunto com os irmãos do plano maior, já sabedores da necessidade de cada um que aqui se encontra, permite esta luz vinda do alto entrar pelo coronário de cada um de nós, se espalhando e reequilibrando nossos centros energéticos. Senhor Jesus, conhecedor de tudo que nos é necessário, aqui estamos e aqui nos colocamos à sua frente, pedindo por aquilo que viemos buscar, agradecendo tudo aquilo que temos, que esta luz possa reequilibrar nossos pensamentos, que consigamos, pouco a pouco, entender que precisamos tirar os pensamentos negativos, substituí-los pelos bons pensamentos. Agindo assim, o equilíbrio vai se instaurando. E esse equilíbrio mental e espiritual chega ao nosso corpo físico, resultando em cura, resultando em boas energias, disposição para seguirmos. Que esta luz possa passar pelo nosso coronário frontal, laríngeo, cardíaco, compassando de forma adequada nossos batimentos, por consequência o fluxo sanguíneo se normalizando, nos fazendo serenar. Que esta luz, esta energia curadora, este bálsamo curador, possa se estender até nossos pés, indo pela parte posterior das pernas, subindo, chegando ao pé da coluna, como que sendo massageado vértebra por vértebra,
eliminando dores, subindo até o bulbo e fechando novamente no coronário. Sempre que temos a oportunidade, gostamos de lembrar que o tratamento, ele não se dá através do passe semanal. O tratamento, a cura que buscamos, a tranquilidade, a serenidade, ela se dá principalmente porta fora do centro. Nas nossas atitudes do dia a dia, na nossa conduta, e principalmente dentro de casa, onde tem os seres mais importantes para nós, nossos familiares, nossos entes queridos. É a paciência, é o perdão, é a boa leitura, ainda que seja de 3, 4 linhas. É o elevar o pensamento a Deus, conversar com Ele, sem palavras pré-definidas, mas falar de coração. Agindo assim, tenham absoluta certeza que a tranquilidade e a cura, o equilíbrio chega. E depois de tanto recebermos, vamos doar um pouco em vibrações, colocando as melhores das intenções, para que estes pensamentos, esta energia iluminada possa sair de nossos corações, de nossa mente, entregues aos mentores abençoados que aqui se encontram, para serem conduzidos e levar também um alento a todos aqueles que estão vivendo neste momento guerras no mundo. Famílias que perdem entes queridos de forma violenta, sem nem saber direito o porquê. Que possa esses missionários do plano espiritual confortá-los, fortalecê-los na fé. Que esta luz, Jesus, possa envolver estes dirigentes que podem e devem sentar e selar a paz. Pedimos pelo nosso Brasil, um país tão imenso, mas que na mesma proporção possui uma distância social gigantesca. Permita, Jesus, tenhamos consciência que nós podemos fazer um pouquinho pelo próximo. Não esperar apenas os atos governamentais. Permita, Jesus, possa esses espíritos da medicina maior levar a cura aos enfermos, do corpo, da alma, da mente. Que tua luz seja motivo, Senhor Jesus, de confraternização, de esperança, de fé. Olha, Senhor, pelas nossas crianças, adolescentes, jovens, que serão aqueles que darão sequência na transição planetária, levando o planeta Terra a um rumo melhor. Abençoa nossos locais de trabalho e a cada um que lá se encontra. Agradecemos porque é dali que tiramos o financeiro para o dia a dia, necessário à vida material, mas não façamos disto o nosso objetivo de vida, que possamos lembrar da necessidade de equilibrar o material com a vida espiritual. Pedimos humildemente, Senhor Jesus, vá até lá em casa, abençoa cada ente querido que temos lá, conforte seus corações, alivia todo e qualquer sofrimento, e
que tua luz possa percorrer cada cômodo, cada canto existente ali. Qualquer força menos feliz, qualquer miasma ali existente, possam todos serem amparados, auxiliados, que levem suas energias e que sejam encaminhados a um local permitido por vós. E uma luz, uma energia, um pensamento especial ao plano maior para que seja conduzido por onde mais houver a necessidade. Agradecemos profundamente esta oportunidade, Jesus, e pedimos também pelas nossas águas, que um bálsamo de cura possa ser colocado em cada vasilhame aqui presente, em cada filtro de água de nossas casas, dos leitos hospitalares, possa ser colocado de acordo com a necessidade de cada um. Que o Senhor nos abençoe e que tenhamos sempre a certeza de que não estamos sozinhos, de que somos agraciados com nossos benfeitores, com nossa Mãe Santíssima, com Jesus. Que assim seja. Depois dessa energia amorável que recebemos aqui do Paz e Amor, que nós possamos estar muito próximos dos nossos amigos da espiritualidade ao longo da próxima semana, escutando o nosso mentor, guiando os nossos caminhos, e que possamos ter sempre uma palavra benéfica para todos aqueles que se acheguem até nós, pedindo um conselho, pedindo uma luz, pedindo um caminho. Senhor, guie os nossos caminhos e que tenhamos uma semana de muita luz, muita paz e muito amor. Que assim o seja. Por favor, aguardem então o sorteio agora do livro Deixe-me Partir. Lembrando que esse livro, durante o mês de novembro, a venda na livraria com 20% de desconto. Bom, pessoal, todos receberam um númerozinho? Alguém não recebeu? Ok. Eu pediria então que após o sorteio, o númerozinho fosse restituído lá para a Cleusa ou para a Débora que estão na entrada, que ele será utilizado nos outros meses. Então vamos lá, númerozinho na mão. Primeira sorteio 266, 266. Ninguém? Opa, está ali a senhora. Pronto, já Muito tivemos bem. uma Por favor, ainda vai ganhadora. levar o autógrafo da autora também aqui. Por favor, devolvam então na saída os números. Que Deus nos acompanhe. Muito obrigado. De luz, paz e amor em Jesus.